novamente. Aqui eu estou no GeoGebra, aplicativo que vocês podem salvar aí no celular de vocês, creio que já salvaram. E nesse momento aqui, o que eu fiz, gente? Eu peguei aqui, ó, e coloquei as funções que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com a função seno, f de x igual a seno de x, e nós mostramos aqui, ó. E aqui eu quero só mostrar aquilo que eu falei para vocês, ó. Note que o primeiro quadrante varia de 0 a π sobre 2. Você vê que a função ela está crescendo. O segundo quadrante é de π sobre 2 a π. Você vê que ela está decrescendo. No terceiro, que é 3π sobre 2, continua decrescendo. E no quarto, ela cresce. Eu falei para vocês que a função seno ela é periódica. Se vocês forem observar, o que nós vamos ter que essas funções, elas vão estar entre essas duas retas aqui, ó. O período dela quer dizer, se você for pegando esse período e for colocando nos diversos lugares, você vai encontrar a mesmas imagens, tá certo? Então ela é uma função que ela é uma função periódica, tá certo? Essa é a função seno, tá certo? Ela é positiva no primeiro e no segundo, que ela está acima do eixo x, e negativa no terceiro e no quarto, como dá para observar, tá certo? Uma outra função que nós temos aqui é a função cosseno, só para vocês verem, ó, o período continua sendo o mesmo, 2π. Porém, você vê que a função seno e cosseno é você pegar essa função cosseno e deslocasse ela para cá, vai sobrepor a função seno. Por isso que eu falei que elas poderiam representar praticamente a função. Então, vocês notem isso daí. A função cosseno, nós temos que ela já o que? Decresce no primeiro e no segundo, cresce no terceiro e no quarto. Ela é positiva no primeiro e no quarto, negativa no segundo e no terceiro. Visível aí, dá para vocês visualizar bastante aí com relação às funções. E vocês podem fazer esses programinha aí, baixar aí, tá certo? Agora eu vou trabalhar com aquela variação que eu falei para vocês, ó. O que acontece com a função nesses casos, tá certo? O que acontece com a função nesses casos? Espera aí que eu vou tirar essa reta aqui. E nessa função. Primeiro, eu vou colocar o A, que é o valor lá embaixo, igual a 0. Ele está... Vai ser meio complicado colocar ele em 0 aqui, mas eu vou tentar. Pronto, consegui. O B, vou colocar 1 para não alterar muito. Vou fazer com a função seno, gente, vocês podem... Também 1. Atento, que aí no caso nós vamos obter a própria função seno. O que eu vou fazer aqui com a função seno, gente, se aplica também a função cosseno. Se eu for fazer com os dois, o vídeo vai ficar muito longo. E o D eu vou colocar 0. Tá certo? Pronto. Então, nesse caso aqui, se vocês relembrar, nós vamos ter a própria função seno. Quer dizer que o A nosso lá, o nosso A vai ser 0, vai ser 1, o nosso C vai ser 1 e o nosso D vai ser 0. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui de novo, voltar aqui e colocar a função seno, você nem vai enxergar ela porque uma vai sobrepor a outra, tá certo? Ela tá aí, beleza? Vou deixar ela quieta aí só para ver o que vai acontecer. Por exemplo, vamos começar a brincar. Ó. Se eu aumentar o valor de A, eu vou deslocar essa função para cima, interferindo na sua imagem. Quer ver? Ó? Se eu colocar 1, ela está subindo ou ela está descendo, conforme o A positivo ou A negativo. Vai alterar o valor da função. Por que, gente, que vai alterar o valor da função?
justamente porque você vai estar somando ou subtraindo valor ao seno, tá entendendo? Então, ele mudou, vou colocar no ponto zero novamente, para vocês visualizar em relação, tá aí de novo no ponto zero. Se eu trabalhar com ponto B, eu falei também na aula que ela vai interferir na imagem também. Só que agora ela não vai deslocar para cima e para baixo, ela vai dilatar ou contrair a função. Quer ver? Presta atenção. Se eu coloco um valor positivo, ó, dilatou, tá vendo? Ó, aumentou a imagem, tá vendo? Se eu coloco aqui um valor negativo, ele vai inverter, tá certo? Se você coloca, então, ó, se você coloca um valor próximo, se for negativo, ela vai em relação ao eixo X. Então, B vai ter esse poder de fazer isso, de dilatar a função e de contrair a função, tá certo? Beleza. Então, o que, que vai acontecer com B? O B vai dilatar ela, tá certo? E nós vamos ter o C, que eu falei que vai alterar o período. Ó. Se eu aumento aqui, o período diminui, tá vendo? Ela tá chegando. Quer dizer, o período vai ser menor. Isso quando aumenta o valor de C. Se você encontra esse valor de C muito próximo de zero, ela vai aumentar o intervalo em que os valores se repetem. Se eu pego ele até chegar a quase uma reta, tá vendo? Se eu pego ele negativo, ele vai colocar o inverso, porque na verdade eu não expliquei na aula passada, mas a função seno ela é ímpar e a função par ela é, e a função cosseno ela é par. O que quer dizer uma função ímpar? Quer dizer que o seno de x, de menos x, então vai inverter ela quando ela for negativa, tá certo? Seria quase igual você multiplicar ela por um valor negativo, só porque ela vai continuar fazendo a dilatação, tá certo? Então, nesse caso aí, vamos voltar para o local aqui de novo, vamos voltar para o valor dela, que é o 1, que é o essencial. Belezinha! Agora, a última é aquela que eu falei para você, ó. Se você for pegar ele, ó, e deslocar o D, você vai apenas deslocar a função para a esquerda ou para a direita, tá certo? Ó, quer ver, ó? Ó, tá vendo? Vendo ela? Foi e voltou, tá certo? Foi e voltou. Quer ver agora eu fazer uma coisa interessante? Eu vou colocar aqui a função e eu vou fazer isso para mim sobrepor essa minha função seno na função cosseno apenas mexendo com D, tá certo? Presta atenção aí para vocês verem, ó. Aí, quer ver? Aí, ó, ela já deu exatamente sobre a função cosseno. É isso que nós fazemos. Nós estamos falando que a função cosseno e seno são praticamente uma, podemos usar. Espero que essa aulinha com o GeoGebra possa ajudar vocês a estudar essas funções. Vamos fazer os exercícios e qualquer dúvida entre em contato, tá certo? Boa tarde.